Meus amigos e amigas do nono ano, trazendo aqui o comentário aqui de mais um quesito número 3, que ele diz o seguinte, que a área do estado do Rio Grande do Sul é de 281.731,445 km². Segundo o IBGE, em 2017, a densidade demográfica desse estado era aproximadamente 40,19 habitantes por quilômetro quadrado. Determine a população aproximada que o estado do Rio Grande do Sul tinha naquele ano. Então eu já fiz aqui, já adiantei já alguma coisa para não ficar muito longo o nosso vídeo e quero fazer algumas observações para que vocês possam entender. Nós já vimos aqui no nosso estudo de que a densidade você encontra, né, essa razão dividindo a população pela área daquele lugar, né? Ou seja, em outras palavras, é o número de habitantes, ou seja, a população, pela área daquela região. Então, se você observar, como eu tenho aqui uma igualdade, eu posso encontrar em algumas situações um termo que eu não conheço. Aqui na questão está dizendo que a densidade ela é de 40,19 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, eu já estou trocando aqui essa densidade pelo valor de 40,19 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como é que nós encontramos essa densidade? É quando eu dividir a população pela sua área daquela região, né? Então, aqui a questão está dizendo que a área do Rio Grande do Sul é esse número, em quilômetros quadrados. Veja que eu estou colocando essa área que foi dada para a gente aqui no denominador, substituindo a área pelo o valor que foi dado para nós. Então, nessas situações, eu quero saber qual é a população, que eu estou chamando aqui de P. Então, veja que para eu encontrar esse P, eu tenho que fazer uma continha. Se eu dividir essa população por esse número e encontrei 40,19, para eu fazer a operação inversa, para encontrar esse P, eu vou ter que multiplicar esse valor, 281.731,444, multiplicado por 40,19. No nosso estudo, a gente chama de multiplicar, que nós chamamos aqui de meios, multiplicado pelos extremos, né? Lá na frente vocês verão isso, a gente vai estar explicando. Então, esse 1, que é o denominador aqui, multiplicado pelo P, que representa a minha população, é igual a P. Então, eu vou ter esse valor, 281, e o restante, né, 731,445, multiplicado por esse 40,19. Então, é uma multiplicação longa, eu já fiz ela aqui para mostrar para vocês, né? Então, você vai multiplicar como se não tivesse vírgula. Você vai multiplicar esse número, 281.731.444, multiplicado por 4.019. Então, nessa multiplicação, eu encontrei aqui esse produto. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vejo que tem 3 casas decimais aqui no primeiro e 2 casas decimais no segundo. Então, eu vou deslocar a vírgula 5 casas aqui para... Desculpa, gente, calma o microfone. 5 casas para a esquerda. Já que eu tenho 5 casas, eu desconto aqui 1, 2, 3, 4, 5 e boto a vírgula. Então, quando eu faço isso, eu encontro a população aqui estimada em 2017 para o Rio Grande do Sul, que era de 11.322.786,8 habitantes. Aí o nosso livro aproxima, né, esse valor, colocando 787 habitantes. Então veja que aqui nós estamos fazendo
uma operação de descobrir uma outra grandeza que está escondida, vamos dizer assim, né? E o quarto quesito, ele traz aqui uma informação envolvendo a densidade. Nós já vimos aqui que a densidade da matéria, a densidade, que eu vou chamar aqui de D, é quando você encontra a divisão da massa, que eu vou chamar aqui de M, e do volume, que eu vou chamar de V. Então, o que acontece aí nessa problemática do quarto quesito? Em um leilão de obra de artes, um colecionador comprou uma coroa de prata. Para verificar se a coroa de prata, se realmente era de prata, né? O que ele fez? Ele sabia que a densidade da prata ela é de 10,5 gramas por centímetro cúbico. Aí ele pegou essa coroa, ele pegou essa peça, né? E ele pesou, ele botou na balança e encontrou 840 gramas, né? Ele pegou a coroa, botou na balança e encontrou 840 gramas. Aí ele se perguntou, será se essa coroa é realmente de prata? Então, dessa pergunta, ele colocou a coroa dentro de um recipiente, e desse recipiente já tinha um volume aqui de 1.000 centímetros cúbicos. Então, dentro desse recipiente, que já tinha 1.000 centímetros cúbicos, ele colocou essa coroa dentro. Então, o que ele sabia? Ele percebeu que de 1.000, quando foi colocado a coroa dentro do recipiente, o volume dela fez com que subisse o nível da água, que saiu de 1.000 centímetros cúbicos e passou a marcar 1.080 centímetros cúbicos. Então, aumentou 80 centímetros cúbicos. Então, será que realmente a coroa era toda de prata? Como é que ele confirmou, né? Então, com essas informações, o que foi feito? A densidade D, ela já foi dada, vamos trocar aqui por 10,5. A massa, ele pesou na balança, ele encontrou lá, foi de 840 gramas, e ele quer saber se está correto, porque ele encontrou um volume de 80, no caso de 80 centímetros cúbicos, que eu vou colocar aqui só de 80. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o número de a massa que ele encontrou, 840, e ele dividiu pelo volume que essa coroa aumentou no nível da água, no caso de 80 centímetros. Então, ele dividiu 840 por 80. Então, dividindo aqui 84 por 80, dá 1. 1 vezes 80, 80. 84 menos 80 sobra 4, né? Então, pegou aqui o zero, trouxe para cá, 40, né? Não dá para dividir por 80, mas aqui, lembrar que eu tenho que botar o zero, porque eu dividi 840, né? Se eu divido 840 por 80, dá 10 e sobra 40. Então, 40 eu vou agora colocar a vírgula e transformar em 400 décimos. E 400 dividido por 80 dá 5, né? 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40. Então, eu tenho aqui exatamente 10,5. Então, qual é a conclusão que ele vai ter? Ele concluiu que realmente a coroa é de prata, né? Ou seja, ele usou a informação de que a densidade da prata é de 10,5 gramas por centímetro cúbico, colocou numa balança e descobriu que a massa dela era de 840 gramas, e ele fez a divisão dessa massa pelo volume que ele encontrou a mais quando colocou a coroa dentro daquele recipiente que já tinha 1.000 centímetros cúbicos.
e passou a marcar 1080. Então teve um aumento aí de 80, né? Por isso que nós vamos dividir e vamos concordar que realmente a coroa era de prata. Então fica aqui esse comentário para vocês. E os quesitos, o 5, o 6, o 7 e o 8 é apenas uma aplicação desses conceitos, que vocês tentem fazer sozinho e compare as respostas com a sugestão que foi dada aí pelo autor, né, do nosso livro, e vamos interagir pelo aplicativo de mensagem, tá bom?